Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na paz. Diretamente do Estúdio 1, Canal Educação, professor César Robério, seu professor de História, tá legal? Vamos dando sequência, né? Esta aqui já é a segunda aula. Boa tarde para o Pedro Miguel, lá de Luiz Ubiracê de Carvalho, de Isaías Coelho, a Maria Fernanda, o Gustavo Souza, Alan, o Everton. E aí, meu irmão? Tudo tranquilo, tudo na paz, né? Vamos nós. Olha, nós vamos falar sobre regimes totalitários, não vamos perder tempo não, né, Maria Eduarda? Vamos lá, tranquilo, de boa. Eu vou pegar aqui, pessoal, fazendo um link da aula anterior para poder dar sequência, tá? Essa aula, tá certo? Gostou da aula da manhã, deve ser, né? Ah, o Alan, o Everton, tá acompanhando agora à tarde também, né? Vamos ver se a gente faz um pouco diferente, né, para poder... Tá falando o primeiro ano da manhã, né? Deve ser. Ok. Regimes totalitários, como que ocorreram na Europa no século XX, como nazismo, stalinismo e fascismo, né? São regimes em que todos os aspectos da vida pública e da vida privada são controlados por um governo extremamente autoritário, né? E por meio de um processo de hiperinflação do Estado. Galera, é o seguinte, ó, presta atenção. No início do século XX, na década de 20, década de 30, ou seja, 1920, 1930, tá? O que é que está acontecendo? Eu entendi, Alan. Tranquilo, cara. Ó, nós tivemos regimes totalitários, regimes ditatoriais espalhados pelo mundo todo. Se não, vejamos. Na Alemanha, o nazismo, com Hitler, tá? Na Itália, o fascismo, com Mussolini. Em Portugal, nós tivemos o salazarismo, né, com Salazar. Na Espanha, nós tivemos o quê? O franquismo, com o general Franco. Na União Soviética, stalinismo, com Stalin. E aqui no Brasil, o Getúlio Vargas. Passou 15 anos no poder. É um ditador, né? Sendo que desses 15 anos, o período ditatorial foi de 37 a 45. Não é isso, Alan, o Everton, né? Esse período, então, foi dominado por vários regimes totalitários, tá bom? Que aconteceram não só na Europa. Lógico que na Europa foram os mais clássicos, né? De regimes totalitários, como foi o caso do nazismo, o caso do stalinismo, tá bom? Agora, assim, em relação a regimes totalitários, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês para esse detalhe bem aqui, que é regimes totalitários, né? Que é a questão do controle, tá? A questão do controle, porque todos, sem exceção, todos os aspectos da vida pública e da vida privada são controlados por um governo extremamente autoritário, né? Por meio de um processo de hiperinflação do Estado. Olha, eu, você, né? Nós formamos a sociedade, não é verdade? Eu, o Alan, a Maria Eduarda, entendeu? O Pedro Miguel, a turma toda, né? Então, assim, o Estado, o governo, o poder, ele tem que ter limites, né? Num regime democrático, tudo bom, de boa. Agora, no regime totalitário, o Estado não tem limite para nada, cara. Ele entra, né, por exemplo, nos correios para abrir as correspondências das pessoas. Nós chamamos isso de violação de correspondência. No Brasil, pela Constituição, né, que está em vigor, isso é um crime. Violação de correspondência é crime, sabia? Você não pode abrir uma correspondência que não é para você, cara. Tá entendendo? Mas no regime totalitário, eu não quero nem saber, abre mesmo. E isso, falta de privacidade, né, como o Alan está destacando, falta de privacidade. É verdade. E aí, Alan, a vida das pessoas era bisbilhotada. Eles montavam os dossiês. Ou seja, bastava alguém se manifestar contra o nazismo na Alemanha, contra o fascismo na Itália, contra o stalinismo na União Soviética, contra o varguismo aqui no Brasil. Pronto. Ligações telefônicas grampeadas, correspondências violadas. A pessoa não tinha sossego. Alguém acompanhando todo o tempo ali. Ó. O cara é professor, ficava alguém dentro da sala de aula observando o que é que você vai falar, anotava, encaminhava para alguns membros da polícia, né? E aí lá e vinha, né? Depoimentos, às vezes tortura e às vezes até mesmo
né, a morte, como aconteceram em muitos casos, tá bom? Então, assim, nesses regimes totalitários, o Estado tem, assim, mega, hiper, ultra poderes, tá? Olha o Alan dizendo, até hoje isso acontece. Alan, acontece, mas, pelo menos no nosso país, é algo que acontece, se acontece, é dentro da ilegalidade. A não ser, Alan, que haja uma autorização judicial. Aí, tranquilo, de boa. O cara está sendo investigado, tráfico de droga, não sei o que lá mais, né? E aí a polícia requer que um juiz autorize, né, que seja monitorado, que seja gravado as ligações, aí acontece. Mas não é só assim, é do nada, da cabeça de um governante qualquer. Eu quero aqui as gravações telefônicas do fulano de tal. Não, o juiz tem que autorizar. O juiz vai analisar caso a caso, né, aquilo que ele entender que é necessário, que é para evitar outros crimes, que é para esclarecer crimes cometidos, aí tudo bem. Nesse caso, os crimes que as pessoas cometiram era chamado crime político. Não tinha matado ninguém, não tinha roubado ninguém, mas, né, era oposição, era um dissidente, aí sofria, né? O que é algo bastante errado. Vamos analisar as imagens, né, pessoal? Você está vendo? Olha a cena do cotidiano da Alemanha, tá? Às vésperas da Segunda Guerra Mundial. A polícia revistando as pessoas, né? Como eu estou pegando aqui, pessoal, aqui esses dois últimos slides da aula anterior para fazer um link, né, com esta aula agora, para dar aquela sequência, porque senão iria ficar quebrado. Vou até andar aqui um pouco mais rápido em relação aos slides que eu já comentei anteriormente, para fazer o link, né? Ok? Então, eu chamo a sua atenção para você analisar exatamente aqui, ó, o semblante desse senhor, né? Olha como ele está assustado, olha como ele está apreensivo, porque ele já viu pessoas sendo mortas no meio da rua, por exemplo, judeus, né? Alan, os slides estão no site do canal? Sim, deu um tempinho de umas 48 horas, eu acho que é mais ou menos isso, 24, 48 horas, a equipe aqui do canal, ela faz o quê? Pega essa aula todinha, da primeira à última, separa por disciplina, né? Por disciplina, disponibiliza a aula, de boa, e também o PDF, né? Esse material que você está vendo aí. Então, pode dar uma olhadinha depois, viu, Alan? Alan e a galera toda. E depois faz o download, né? Baixa esse material, faz uma revisão, véspera da prova, de boa. Ok? Então, vamos lá. Repressão aos dissidentes. Professor, o que é repressão? Repressão está aí, que você está vendo. Revistando, né, com truculência, um soldado fortemente armado, você vê que são nazistas, pedem os documentos, se for judeu, a situação está difícil, aquelas pessoas sofrendo. Então, repressão aos dissidentes, aqueles que estavam divergindo, né? Aqueles, tranquilo, Alan, não vai reprovar não, cara. Aqueles que você está no lugar certo, você está assistindo aula, que história é essa? Não vai reprovar? Não vai, né? Tá estudando, garoto. Então, meus queridos, olha só, há uma ideia equivocada de achar que todo mundo na Alemanha disse sim para o Hitler, todo mundo na Itália disse sim para o Mussolini. Algumas pessoas com muita coragem, né, tinha que ter coragem, porque para enfrentar esses caras, que matavam com uma facilidade enorme, acabaram dizendo não, né? Alguns tiveram que fugir da Alemanha para não serem mortos. Alguns anônimos, alguns famosos. Olha aí, o Einstein, Albert Einstein, né? Ele era judeu, ele era, né, alemão, físico, inteligentíssimo, teve que sair da Alemanha para não ser morto. Foi para os Estados Unidos, né? E assim teve muitos outros, tá legal? Então tá aí, cara. Então é impressionante, né? Como é que exatamente, Alan, tinha que ser muito ousado para dizer não. Tem uma fotografia clássica, interessante, assim, de uma multidão que está assim, fazendo aquela saudação nazista, tá? E tem um senhor no meio da multidão que ele está assim, com o braço cruzado. Ele, como que dissesse, eu mesmo não vou nessa onda. Só um. Não sei, ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? Se ele foi preso, né? Se ele foi torturado, se ele foi morto, mas ele está lá nessa foto. Mas se você fazer uma buscazinha na internet, aí você encontra, né, algumas pessoas. Teve, por exemplo, um militar alemão,
né? O nome dele é Otto von Stauffenberg. Ele, junto com outros, organizaram uma das muitas tentativas para matar o Hitler, que não teve sucesso, né? Ele acabou sendo preso, sendo morto, a família teve que fugir. Deu origem a um filme, né? Operação Valquíria. Depois procura aí, dá uma olhadinha. Operação Valquíria trata disso, né? Dessa tentativa frustrada, mas fica louvável, registrado, né? A movimentação, a reação, né, de alguns alemães que disseram não, né? Como o caso de Otto von Stauffenberg. Né? Ok, vamos em frente. Pronto. Outra característica muito comum, Alain, e os demais, muito comum aos regimes totalitários, o culto ao líder. Culto, quando fala assim, culto é como se fosse uma divindade. Né? Olha aí, do lado da esquerda, o Adolf Hitler, Alemanha, nazista. Aí do lado da direita, você vê Joseph Stalin na União Soviética. Então, o líder, o cara que sabe tudo, ele quem vai resolver os problemas, tá? É o salvador da pátria, é o que ele diz está certo. Rapaz, isso é perigoso, não é não? Ele é um ser humano, que nem eu, que nem você. Mas nos regimes totalitários, havia uma verdadeira adoração aos líderes, né? Como acontecia com o Salazar em Portugal, né? Com o Franco, o general Franco na Espanha, entendido? Como o Mussolini na Itália, está faltando o Mussolini aí, né? Como também o Vargas aqui no Brasil. Então, o culto ao líder. Né? Na Alemanha é o Führer, Ein Führer, né? Salve o chefe, o líder. Né? E também o patriotismo exacerbado. E o que é o patriotismo exacerbado? É uma outra característica do regime totalitário. Porque uma coisa é você dizer que o seu país é bonito, é lindo, é maravilhoso, né, tem potencialidade. Outra coisa é dizer que o seu país é melhor do que todos os outros. E foi assim que eles fizeram. Foi assim que o Hitler fez. Né? O Mussolini. Não, a ideia é... Isso acabava justificando as invasões de outros países. Né? É patriotismo exacerbado. Né? A Alemanha é a nação superior demais, como eles diziam, por exemplo. Né? É uma característica de um regime totalitário. Porque quando você faz assim, você quebra o respeito que deve haver entre as nações, né? O respeito à soberania das outras nações. Está entendendo? Então fica assim uma coisa muito ostensiva, né? Na verdade, fica assim muito ostensiva. Mas era uma característica do regime totalitário. O culto ao líder e o patriotismo exacerbado. Porque um patriotismo, digamos assim, razoável, tranquilo, né? É importante, é legal. Agora, quando a coisa assim extrapola, né? É que nem cultura, você vê que tem manifestações culturais diferentes. Outra coisa é que tem manifestações culturais que um é superior à outra, aí é problema, entendeu? Olha o Alan dizendo aqui, ó, se eles fossem tão superiores, teriam ganhado a guerra. Pois é, cara. Se eles fossem superiores, Alan, não tinha nem começado a guerra, né? Tinham preservado a paz, né? Tem preservado a paz, na verdade. A paz, sim, acima de tudo, né? Olha essa imagem, cara. Uma senhora está passando numa rua da Alemanha, ela vê um jornal na parede, ela para ler. É uma outra característica dos regimes totalitários, um uso intenso da propaganda, né? Propaganda, enaltecer. Aí você está vendo nessa imagem várias características, né? Ó, Gustavo, que bom, cara, que você voltou aí. Olha aí. Você está vendo que tem mais imagens, né, Alan? Nós até chamamos a atenção isso na aula de hoje de manhã. Nós temos mais imagem do que texto. É lógico que a imagem está assim um pouco de longe, mas dá para perceber, não é não? Porque você tem a fotografia enorme do Hitler com Mussolini do lado, entendeu? E os textos são poucos. Porque texto, meu querido, ia levar a pessoa a pensar, a querer discordar. Será que é do jeito que está escrito aqui? Então, pouco texto e mais imagem. E joga imagens, não é? E mais imagem, tá bom? Dá para entender as imagens, não é, Alan? Legal, beleza. Então, essa senhora, ela está sabendo o que está acontecendo pelos olhos dos nazistas, da comunicação nazista, do serviço de comunicação nazista, né?
E o Goebbels, o ministro da propaganda, porque do Hitler, o negócio era, ele levava a sério. Tinha um ministério só para propaganda, garoto. Então, o que é que o Goebbels dizia, o ministro do Hitler? Abre aspas. Toda mentira, né? Uma mentira, dita várias vezes, se torna uma verdade. Fecha aspas. Pronto. Fique martelando a mentira, martelando a mentira. Eles fizeram isso, os nazistas. Por exemplo, dizer que os judeus eram os culpados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Uma mentira. Mas foi dita tantas vezes, martelado isso na cabeça do povo alemão, que para muitos virou uma verdade. Infelizmente. Tá legal? Ó, se por um lado você tinha intensa propaganda no regime totalitário, por outro lado, censura. Não saía nada, nenhuma linha no jornal, fazendo uma crítica, um questionamento. Olha, esse negócio do Hitler, mandar prender e matar judeus, isso é um absurdo, isso é um crime. Nada, zero. Então está aí na sua tela, intensa propaganda e censura. Boa tarde, Lorena Maria de Moura, do Birici de Carvalho, né? Ok? Vamos em frente. Olha outra característica, expansionismo. Tem a ver com aquele slide anterior, lembra? Patriotismo, né? Nacionalismo exacerbado. Nacionalismo exacerbado, tá? Gustavo Souza, muito bem, é isso aí que você está falando. Olha lá, 6 milhões de judeus foram mortos, isso, absurdo, né? Um absurdo, um genocídio imenso, né? É algo inaceitável que não se pode, de forma alguma, esquecer, né? Bom, alemães desfilando pelas ruas de Paris, capital da França, expansionismo, invadindo o país, né? Observem que é aquela teoria de que o povo alemão é um povo superior, que o território da Alemanha é pequeno para esta raça superior, que os outros povos que são inferiores que abram espaço, que saiam da frente, que nós estamos chegando. É como se ele dissesse assim, né? Então, gente, essa cena tem quase 100 anos, mas agora tu imagina que isso acontecesse hoje, isso seria... É como essa disputa entre a Rússia e a Ucrânia, guerra, disputa não, é guerra, né? Rússia e Ucrânia, é lógico que para os ucranianos se sentem muito magoados, feridos, em ver seu país sendo invadido pelos russos, tá bom? Olha aqui o Gustavo, a raça ariana, né? A raça ariana. Ou Alan, subestimaram os demais países, subestimaram e acabaram... Olha, do meio para o fim, o Hitler já está dando ordem de invadir, de atacar, sem ter a menor condição, os generais já estavam desertando, já estavam baixando as armas e se rendendo, né? E se rendendo, tá bom? Mais uma outra característica dos regimes totalitários é o militarismo como forma de intimidação. Vocês estão vendo nessas imagens o Hitler em uma foto e o Mussolini em outra, passando em revista as tropas, né, militares. Nenhum dos dois está de paletó e gravata. Os dois estão com uniforme militar. É para intimidar, é para dizer para o exército, eu sou o chefe de vocês, me obedeçam. É para dizer para a sociedade, para o povo, olha, o exército está comigo, né? Não venha para cá querer, né, discordar de mim, não. Você está entendendo? Servia para isso, dar esses dois recados. Tá? Se bem que para o exército, para a marinha, para a aeronáutica, muitas vezes até eles achavam que esse cara não está normal, está doido, né? Não temos como invadir tantos países, vai perder nossos soldados. Como de fato acabaram morrendo muitos, né? Mas é o líder, né? É o cara que está certo. Lembra daquela questão da propaganda, da mídia, entendeu? Também as figuras carismáticas, né? Eles. A sociedade está amedrontada. É que nem aquela imagem lá do início. Então lembra aquele senhor sendo revistado com a mão para cima, para dizer, não tenho arma não, porque alguns que tinham arma sacavam a arma e matavam, né, os alemães mesmo na hora. Mas você vê que está com a mão para cima, né? Erga as mãos, né? Mãos ao alto, mãos ao alto. Entendido? E aí, meus queridos, veja só, isso, o Alan está colocando aqui no bate-papo, até os discursos do Hitler eram bem intimidadores. E ele falava assim, sempre gesticulando, né, de forma enfática. Depois da aula, você pode até pesquisar lá e veja que ele, na oratória dele era inflamada. Há até em algumas informações, né, de que
o médico dele injetava umas anfetaminas nele, umas substâncias estimulantes, que aquilo não era, digamos assim, natural. Ele estava sob o efeito dessas drogas, né? Era uma coisa assim, bem maluca mesmo, né? E na maneira como ele falava, né, tanto ele como o Mussolini, assim, bastante eufórico, acabava as pessoas ficando assim quase que meio hipnotizadas, né, vendo aquele cara dizendo que a Alemanha era uma potência, que o povo alemão não era para se humilhar, né, em relação ao Tratado de Versalhes, que ele chamava era de Tratado de Versalhes, entendeu? Tem poucas fotos do Hitler só rindo, né? Mas a foto dele é aquela coisa, né, aquele discurso bem inflamado, tá bom? Então tá aí. E quantos jovens, Alain, Gustavo, Lorena, Daniela, quantos jovens que viam aqueles desfiles militares, a dizer assim, rapaz, eu quero ser esse aí. Eu vou examinar como é que eu faço para entrar nesse negócio aí, nesse movimento. Ó, o partido nazista precisando aumentar seus filiados, precisando causar aquele impacto na sociedade alemã, e iam aceitando essa garotada, jovens, né, adolescentes, vestia o uniforme, arma na cintura, um cap, pronto, se tinha uma mega, hiper, super autoridade, tá? E aí é conquistando muita gente, tá bom? Intimidando muita gente, né? Provocando muita gente. Era isso o que acontecia. Pessoal, agora, saindo da Alemanha e vindo aqui para o Brasil, né? Como é que era a forma de governo no Brasil? Olha, no Brasil nós tivemos aqui monarquia, república e parlamentarismo. Vamos comentar, né, algumas características dessas formas de governo. Por exemplo, no Brasil, em relação à forma do governo, desde 1822 que o Estado brasileiro se organizou como uma nação independente. Ou seja, o Brasil deixa de ser uma colônia, passa a ser uma nação independente em relação a Portugal, mas o Brasil não optou pela república presidencialista enquanto forma de governo, como fizeram os Estados Unidos, por exemplo, a Argentina, nossos vizinhos aqui, Argentina, Paraguai, Uruguai, todos república. Mas o Brasil não. O Brasil proclama, né, a independência, deixa de ser colônia, né, se separa de Portugal, mas a opção pela monarquia. Mas por quê? Porque esse rapaz estava na frente, né? O Dom Pedro I, né? O nosso amigo Dom Pedro I, que o coração dele está no Brasil, nesse exato momento. Você que está assistindo essa aula gravada, não sei quando, porque vai ficar disponível na plataforma do YouTube, mas essa aula está acontecendo, né, no dia 25 de agosto, tá, de 2022, quando, por conta de uma solicitação do governo brasileiro, Portugal empresta, disponibiliza, né, o coração de Dom Pedro, né, que nunca tinha arredado o pé de Portugal para vir para o Brasil. Gasto desnecessário, né? Por quê? Porque o Dom Pedro I, com todo respeito, né, que já até faleceu, já está com muito tempo, né? Mas proclama a independência porque tinha interesse em ser rei, reprimiu com violência a Confederação do Equador, endividou o Brasil até a medula com empréstimos questionáveis, como, por exemplo, para enfrentar o irmão dele, Dom Miguel, em Portugal, defendendo os interesses da irmã dele, da filha dele, Maria da Glória, que chegou até a assumir o trono. Ele chegou a ter 2 filhos reis, Maria da Glória, rainha de Portugal, Dom Pedro II, rei do Brasil, né? O crime do assassinato do jornalista Líbero Badaró, que nunca ficou bem esclarecido. Líbero Badaró baixava a ripa nele, no Dom Pedro, era muito ácido, né, na imprensa, né, oposição ao Dom Pedro, e aí num triste dia o homem foi encontrado morto, né, as acusações caíram sobre ele. A coisa foi tão conflituosa, tive uma noite das garrafadas, conflito entre portugueses e brasileiros e tal. Foram 9 anos que ele foi rei, né, de 1822 a 1931, mas sinceramente não fica assim uma boa recordação. O filho dele até que, né, tem algumas coisas interessantes, né, vamos comentar em outras aulas, mas o nosso amigo Pedrinho primeiro, meu Deus do céu, olha aí o Alain, devolvam o nosso ouro, ficava melhor, né, mandaram só um coração necrosado, assim, em formol, se levaram uma topada e derrubaram aquele coração, é perigoso até ele se desmanchar. Deveria deixar ele lá mesmo, né, que é importante. Lá em Portugal ele é Dom Pedro IV, sabia? Esse nosso, para nós é Dom Pedro I, mas como lá ele foi o 4º Pedro a assumir o trono, né, de Portugal, da dinastia, né, de Orleans e Bragança, lá ele é Dom Pedro IV. Ou seja, Portugal emprestou o coração do Dom Pedro IV deles
para o Dom Pedro I do Brasil, porque ele foi o primeiro Dom Pedro, né, aqui no nosso país, né? Nós temos 2 reis, ele, Dom Pedro I, o filho dele, Dom Pedro II, né? O Alan disse que era melhor se devolvesse o nosso ouro, né, o nosso açúcar, o pau-brasil que levaram, o café. Aí, não, pega o coraçãozinho do Pedro, vocês tiram umas fotinhas aí. Tomara que não leve uma topada, porque se cair o coração, a confusão é grande. Bom, vamos lá, voltando para cá, deixando aí. Vamos deixar o Dom Pedro descansar em paz, já está com séculos que ele está. Já faleceu. Olha o Alan Everton, o coração dele não tem valor nenhum, com todo respeito aos portugueses. Lembrando que, como nós estamos aqui no YouTube, podem assistir nossas aulas até de Portugal. Isso deixa claro nossos amigos portugueses, né, que não se trata de uma questão de desrespeito, de ofensa, mas, na verdade, houve um interesse muito grande do nosso amigo proclamar essa independência, porque ele queria ser rei, né, e depois quis ser rei de Portugal também. O coitado já está morto. Vamos deixar ele em paz? Vamos lá, vamos deixar ele em paz, vamos passar para frente. Olha, nesse período o Brasil era monarquia, passou a ser monarquia parlamentar, mas ele fechou o Congresso, Dom Pedro, ele impôs uma Constituição. Vamos deixar ele de lado. Vamos embora passar por comentar agora em relação ao outro Pedro, mas Dom Pedro II. Dom Pedro II, interessante, né? Nos livros didáticos, a gente sempre mentaliza, né, essa imagem de Dom Pedro II, um senhor já idoso, barba branca. E qual é a outra imagem do Dom Pedro I? Essa daqui, de um jovem. O cara tinha 24 anos quando proclamou a independência, salvo engano, 23, 24, muito jovem mesmo, né? Mas esse que é o pai. O filho é este, né, que está assim um pouco mais idoso, né? Mas é porque ele proclama a independência, fica aqui até 1831, quando abdica do trono e volta. E o Dom Pedro II não, foi rei 49 anos, né, quase que meio século. Bom, o que tem a ver na nossa aula sobre forma de governo? É a questão do parlamentarismo às avessas. Professor, por que às avessas? Meu querido, às avessas, né? Às avessas, o Alan, esqueceram de tirar a foto dele enquanto jovem? Não, tem quadros de Dom Pedro ainda criança, né? Criança, rapazinho e tal. Eu digo assim, a imagem que ficou mais consolidada, né, mais divulgada, é essa, ele já bastante idoso e tal, enfim. É interessante que o Dom Pedro II, houve quem dissesse que ele entrou, assumiu o trono pintado e saiu fotografado, porque quando ele assumiu o trono, em 1840, não tinha ainda chegado ao Brasil, nem tinha sido inventada a máquina fotográfica, mas ele estava no trono, né? Ele estava no trono quando inventaram a máquina fotográfica, ele ficou encantado. Ele foi um dos primeiros fotógrafos do Brasil, sabia? Dom Pedro II, né? Deixou um acervo enorme de fotos, tanto aqui no Brasil como no exterior, que ele fez várias viagens. Ele esteve no Egito, ele esteve nos Estados Unidos, ele esteve em Jerusalém, e sempre fotografando, né, e arquivando. Então nós temos, Dom Pedro I não tem fotografias, mas de Dom Pedro II já temos fotografias da Princesa Isabel. Tá legal? Então vamos lá. Como é que era o parlamentarismo às avessas? É diferente do parlamentarismo britânico. Como é que é na Inglaterra? Ainda hoje. Primeiro, tem as eleições. Aí os ingleses vão votar, o candidato pede voto, de boa. Terminadas as eleições, apura os votos, qual foi o partido que teve maior voto? Partido tal. Você vai indicar o primeiro-ministro, né? Um dos deputados será o primeiro-ministro, tá? É o parlamentarismo britânico, beleza? E aí, olha só o que acontece. No Brasil era o contrário. Quem dava o start era ele, Dom Pedro II, que está na sua tela. Ele pegava e indicava um primeiro-ministro, ou do Partido Liberal, ou do Partido Conservador. Não tinha primeiras eleições, primeiro tinha indicação. Dom Pedro II, a seu bel prazer, ele indicava quem seria o primeiro-ministro. Sendo que liberais e conservadores não tinha diferença ideológica nenhuma, porque ambos eram latifundiários, ambos eram escravocratas, na boa parte deles cafeicultores, ligados ao setor agrário, ou cafeicultor, ou então plantavam algodão, cacau, produzia açúcar, setor agrário, né? E aí, meus queridos, era ele, o Dom Pedro II, que indicava, porque lá na Inglaterra, o rei ou a rainha não indicava primeiro-ministro, não. Não. O rei ou a rainha, eles são chefe de Estado.
eles representam a Inglaterra em eventos internacionais, por exemplo. Chefe de governo é o primeiro-ministro, é o cara que governa, que resolve os problemas da saúde, da educação, da segurança. Tu está entendendo? Então, é o primeiro-ministro. Por isso que se diz que lá na Inglaterra o rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Ele reina, né? A rainha reina, tem aquelas solenidades, aquele glamour, entendeu? Mas quem governa é o primeiro-ministro. Ou a primeira-ministra, como já teve a Margaret Thatcher no passado. Mas aqui no Brasil não, entendeu? Aqui no Brasil era ele, era Dom Pedro que indicava. Vamos em frente? Olha, em 1889, um golpe republicano foi organizado pelos militares, destituindo do poder o imperador Dom Pedro II, o que tornou o Brasil uma república presidencialista. Ou seja, desde 1889 que o Brasil não é mais monarquia, né? O Brasil foi monarquia de 1822 até 1889. Em 1889, houve a proclamação da República, foi um golpe, né? Porque não houve eleições, não se perguntou ao povo se queria república ou monarquia, no plebiscito, coisa nenhuma. Desde então, nunca deixamos de ser uma república presidencialista, com a atuação efetiva desses três poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Em alguns momentos, os governos republicanos, eles foram autoritários, que nós vamos já comentar isso, né? Tá ligado? Então, não é só dizer que é república e é democrática, não. Né? Tem alguns períodos que foram muito autoritários. Né? Se não, vejamos. Por exemplo, no período do Estado Novo. Né? No período do Estado Novo. Deixa eu ver aqui a pergunta do Gustavo. Né? O rei ainda manda no primeiro-ministro, mas onde? No Brasil, mandava no Brasil, né, Gustavo? Quando tinha reis, né? No caso de Dom Pedro II, não tem mais rei, não temos presidencialismo desde 1889, né? República presidencialista. E na Inglaterra também não, porque lá é monarquia parlamentar, né? Tem a monarquia, os ingleses mantiveram a monarquia como uma tradição, né? Mas parlamentarismo. Né? Vamos lá? Olha, esse Estado Novo, rapaz, de novo mesmo, só esse nome, vamos até colocar aqui entre aspas, né? Estado Novo. Então, na verdade, Getúlio. O Getúlio querendo dar a entender que as coisas estavam começando agora com ele. Tanto é que ele chamou o período anterior de República Velha. Veja bem. Então, que período foi esse que o Getúlio ele foi ditador? Ele foi um ditador de 1937 até 1945, um período que foi marcado pelo autoritarismo, né? Bastante ostensivo, censura, meio de comunicação, não saía nenhuma linha no jornal contra Vargas, pelo contrário, só enaltecendo, o nacionalismo, né? O Brasil, né? Como a potência máxima, e a falta de democracia, tanto é que Getúlio, de forma truculenta, né? Ele determina a prisão de grandes mestres da nossa literatura, né, como é o caso do Graciliano Ramos, né, que na prisão escreveu Memórias do Cárcere, né, o Monteiro Lobato também foi preso, ele entrega uma mulher grávida, uma estrangeira, uma alemã, judia, comunista, a Olga Benário, esposa do Luiz Carlos Prestes, né, foi entregue para os alemães matarem, né, no campo de concentração. É esse cara aí que foi ditador. Olha o Gustavo Souza, ele suicidou-se? Foi, Gustavo. Inclusive ontem, 24 de agosto, né? Foi em 1954, né? Quando ele cometeu o suicídio, né? Há 68 anos atrás. Tá legal? Então tá aí, esse período ficou marcado como governo ditatorial. Olha essa imagem, né? Um grupo de trabalhadoras, numa dessas celebrações do 1º de maio, com uma fotografia imensa, né? Do Getúlio, o culto ao líder, né? É uma das características, né, do regime ditatoriais. Bom, mas tem uma parte da história do Brasil, né, inclusive no livro didático, que é assim passada rapidamente. Foi quando? Foi quando o presidente Jânio Quadros, né, ele renunciou. Ele armou e se deu mal. Ele pensava que iam atrás dele para ele voltar. Volta, Jânio!
porque o vice era o João Goulart, e o vice tinha uma ligação muito forte, né, com o movimento sindical, né, com o próprio varguismo, né, ele era gaúcho, lá de São Borja, né, o Goulart, igual ao Getúlio. Então, o Jânio Quadros, ele armou e se deu mal. Ele pensou assim, eu vou renunciar, a galera conservadora, né, o dono do poder, né, poder econômico, poder militar, tudo com comunicação, não vão querer o João Goulart na presidência, vão atrás de mim, para eu voltar eu vou colocar minhas condições, né, querer ter mais poderes. Só que se vocês foram atrás do Jânio Quadros para ele voltar, outras pessoas foram, ninguém foi. Então, a renúncia dele foi aceita de tal maneira que de 61 a 63, por conta de um acordo político, garantiu a posse do João Goulart na presidência, né, uma crise enorme, adotaram-se o que ficou conhecido como solução parlamentarista. O que foi? Havia aqueles que defendiam novas eleições, né? Mas uns diziam assim, mas não tem sentido, novas eleições, as eleições já aconteceram, esse cara vai ter que tomar posse, o João Goulart, mesmo que a gente não goste dele. Mas aquela ligação dele com o sindicalismo, chegaram até a acusar ele de ser comunista, coisa nenhuma. O cara desse é comunista, o João Goulart, o grande fazendeiro, né, estancieiro, né, lá de São Borja, né, no Rio Grande do Sul. Aí o que acabou prevalecendo nesse contexto foi o seguinte, pois tá bom, pode deixar, João Goulart toma posse com poderes limitados, e foi isso que aconteceu. De 61 a 63. 63 teve um plebiscito, o povo brasileiro foi para as ruas e optou pelo retorno ao presidencialismo. Mas durante 2 anos vigorou no nosso país, né, um sistema parlamentarista, mas assim, tipo uma gambiarra. O Goulart, o João Goulart, está aqui ele. Tá aqui, esse aqui ele era vice-presidente, né, do Jânio Quadros. O João Goulart, ligado ao trabalhismo, e a figura de Getúlio Vargas era visto pelos setores conservadores como um político esquerdista. Coisa nenhuma. No máximo um democrata, alguém que dialogava, né, com movimentos sindicais. Então, a condição para o João Goulart assumir foi dele perder, né, ser retirado do Goulart parte dos poderes constitucionais, que foram transferidos para o primeiro-ministro. Aí o Goulart aceitou. Pois tá bom, tá legal, eu aceito, eu topo. Reduzir meus poderes? Vão. Mas eu assumo a presidência? Assumo. Então, tudo bem, tranquilo. Agora, essa imagem, tem hora que eu penso assim, quem fez esta fotografia, né, não imaginou, assim, quanto que os professores de história, que nós, estudantes de história, poderíamos refletir sobre essa foto. Você está vendo aqui o presidente João Goulart, aqui o primeiro-ministro, um deles, o senhor Tancredo de Almeida Neves, que depois foi eleito presidente do Brasil, né, mas ele faleceu, acabou assumindo o vice dele, que era o José Sarney, tá certo? Você olhe para o rosto do presidente do João Goulart, ele está desconfortável, não é verdade? Você não precisa saber de história, você não precisa saber não ter conhecimento. Você olha para o cara e diz, não, esse cara não está bem, ele não está legal. Não está legal por quê? Porque ele sabe que está com os poderes dele limitados. Ele sabe que vai ter que governar com o senhor Calvo, que está aqui do lado, né, o Tancredo Neves. Né? Vai ter que compartilhar esse poder dele, então ele não vai ser 100% presidente. Por outro lado, né, olha aqui o Tancredo também deve estar pensando, rapaz, que confusão que eu me meti. Tanto é que depois ele vai até renunciar. Ele sabe que é primeiro-ministro, mas não vai ter plenos poderes de primeiro-ministro, como tem o primeiro-ministro na Inglaterra. Né? Ele sabe que vai ter que compartilhar poderes com o João Goulart. E no meio dos dois, um militar. Esses militares que vão assumir o poder, que vão dar um golpe de Estado em 64. Os militares. Eu estou só dizendo assim, que esse cara está no meio, coincidiu, ele está aí atrás, né, batendo continência e tal. Esse aí não está preocupado, não, ele está tranquilo, está sereno, está só aguardando, de camarote, né, vendo as coisas acontecer. Em 64, os militares, aqui representados por esse senhor, por esse general, né, ele vai depor o presidente João Goulart e vão assumir a presidência. Dessa forma, uma forma truculenta, um golpe militar. E, para sua informação, não foi somente o Tancredo Neves, não, viu, que assumiu esse cargo. Essa era uma coisa tão estranha, tão esquisita. Olha, se durante o segundo reinado era esquisito o tal do parlamentarismo às avessas, agora tu imagina na República.
Aí sim que era esquisito. Ficava assim uma coisa forçada, artificial, muito na cara, que era para limitar os poderes do João Goulart. Era tipo assim, não, cara, tu vai assumir a presidência, mas tu está pensando o quê? Que vai fazer o que você quer? Não, vai ter os primeiros ministros. Então tá aí, ó. Nós tivemos 3 primeiros ministros nesse curto espaço de tempo, de 61 a 63. O Tancredo Neves, o Brochado da Rocha, né, o Hermes Lima. Né? Tanto não para botar nesse senhor aqui, nesse segundo, né, primeiro-ministro, mas tudo bem. Né? O importante é ter saúde. Então, você tem aí 3 primeiros ministros, né, que conviveram com o João Goulart. Deu aí o quê? Se foram 3 para 2, teve antes, nós tivemos 2 primeiros-ministros. Então, assim, os 2 momentos que o Brasil teve parlamentarismo foi uma forma atravessada, né? Tipo uma gambiarra mesmo, tá certo? Olha o Alain Everton, pronto para o bote, acho que é em relação ao militar, né, Alain? Da imagem anterior, estava pronto para o bote, né, os militares, com todo o respeito aos militares. Bom, gente, outro período muito ditatorial, além da era Vargas, de 37 a 45, nós tivemos a ditadura civil-militar. Professor, não era só ditadura militar, não? Não é só militar, não, porque teve apoio de grande parte da população, infelizmente, né, para a derrubada do João Goulart, principalmente os setores mais conservadores da sociedade e parte da classe média. Nós não podemos debitar, né, todas as atrocidades da ditadura militar, então somente nos militares não. Houve conivência, né, da parte de segmentos, né, da sociedade civil, né, de empresários, classe média. Então, esse regime durou de 1º de abril de 64, quando o João Goulart foi deposto por eles, até o dia 15 de março de 85, portanto, 21 anos. Nós tivemos 5 presidentes da República, todos generais, e nenhum deles eleito pelo povo. Todos eles eleitos pelo Congresso, eleição indireta, né? Nós tivemos o general o Castelo Branco, aí na sequência o Costa e Silva, depois o Médici, que foi o pior deles, né? Muitas pessoas foram mortas, né? Tivemos depois o Geisel e o Figueiredo. Olha aqui o Alain Everton, com uma perguntinha bastante simpática. Se eu vivi durante a ditadura? Eu nasci em 66, viu? Então, 2 anos depois que a ditadura ela assumiu, né? Os militares assumiram. Então, Everton, quando eu ingressei na universidade, isso pelos idos de 1986, ainda no século passado, eu ainda presenciei, testemunhei na Universidade Federal do Piauí, né, as pinturas nas portas daquelas faixas verde e amarela, o movimento pelas diretas já. Houve um grande movimento no Brasil para que o brasileiro elegesse pela via direta seu presidente, que não teve isso, né? Acabou resultando na eleição indireta do Tancredo, um daqueles lá, né, primeiro-ministro, tendo como vice o Sarney. Eu me lembro, Alain, que teve um filme, Je vous salue Marie, que foi exibido naquela época ainda com videocassete, mas, meu amigo, como estava saindo da ditadura, ainda tinha muita censura, né, um clima muito pesado. Esse filme, a Polícia Federal levou o videocassete, levou fita, levou todo mundo, foi uma confusão danada. Assim, as pessoas estavam organizando o evento. Eu estava lá como espectador, enfim, e nem estava entendendo muita coisa também. Estava entrando na universidade, né, em 86. Então, graças a Deus, eu não vivi esse período, viu, Alain? Não, ainda sou relativamente jovem, né, digamos assim. Ah, que cena triste, né? Um jovem, né, sendo arrastado pelo chão, né, militares fortemente armados. Para que isso? Né? Por que isso? Né? Uma cena bastante truculenta, né? Lógico, tem fotos mais fortes que nós não vamos exibir, né? Não vamos mostrar, porque são pessoas sendo torturadas, pessoas que foram mortas, cadáveres. Aí isso aqui é uma foto no meio da rua, né? Uma senhora aqui do lado, imagine que seja alguém, um amigo. Agora tu imagina um pai, uma mãe, né, um irmão vendo uma cena dessa. Fica desesperado, gente. Porque boa parte desses que eles levavam, né, acabavam sendo torturados e mortos. Agora, deixa eu fazer aqui um registro por dever de justiça. Isso eu tenho até discutido com os colegas professores de história e tal. É assim, pessoal.
Da mesma forma que houve essa truculência toda, né, que alguns maus militares, vamos chamar assim, maus militares, torturaram e mataram, é preciso que se fale nos quase 7 mil, veja bem, 7 mil militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica que disseram não. Eu não vou prender, eu não vou torturar, eu não vou matar. Recebiam ordens para fazer tudo isso e se negaram a fazer, porque disseram que era uma covardia, né? que isso não estava correto, tá certo, e que não iam cometer esses crimes. Aí disseram, cumpra as ordens, essas são as ordens. Disseram, não, essas ordens eu não vou cumprir, está entendendo? O que aconteceu com eles? Eles foram punidos, né? Muitos deles foram afastados da corporação, tiveram perdas materiais, dificuldade até para viver, para criar família. Alguns foram presos, alguns foram torturados, desses militares. Então, a bem da verdade, para ser justo, né? Porque, por favor, não vamos generalizar também. Esses que vocês estão vendo foram aqueles militares que resolveram cumprir essas ordens, alguns de forma consciente, deliberadamente, né? E outros não, gente, e outros disseram não, né? Não concordaram. Eu, como professor de História, eu faço esse registro para que você entenda que não é possível você generalizar, né? Achar que todos. Em outras aulas eu posso até mostrar, né, os nomes, rosto de alguns deles, desses militares que disseram não e que sofreram muito, porque eles foram tidos como traidores, né, que estavam ferindo a corporação, coisa nenhuma, estavam agindo certo. Esses que disseram não, a minha avaliação, humilde avaliação, foram pessoas corretas, pessoas justas, pessoas nobres, os bons militares, vamos dizer assim. Agora, esses aí, sinceramente, não foi legal não. Vamos para as questões do tempo que ainda nos resta. Essa questão foi contemplada no Enem de 2009, vamos enfrentar. Os regimes totalitários, vamos grifando, os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude. Está lembrado que eu comentei? Os jovens ficavam encantados com aquele pessoal uniformizado, eu quero também fazer parte, era coisa assim. Em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era quem? O líder. O Hitler na Alemanha, o Mussolini na Itália, o líder, né? Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, com Mussolini, na Espanha, com o generalíssimo Franco, e em Portugal, com o Salazar, né? Todos ditadores. Bom, aí vem o comando da questão. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se por quê? Alternativa A, pelo sectarismo, né? Pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. Que tal a alternativa A? É a alternativa correta. Sectarismo, né? É aquela pessoa intransigente, que não aceita dialogar, debater, ideias divergentes, que age de forma violenta e radical aos opositores. Tá legal? Beleza? Bacaninha. Deixa eu ver aqui o Gustavo, estou achando tão interessante os comentários daqui de vocês. Beleza? Olha aqui o Alan Everton. Esses militares sofreram, professor, mas agiram de forma honesta. Exatamente. Vamos ser justos e honrar a memória deles, tá? Para não generalizar. E o Gustavo Souza, uma fala que eu acho interessante, foi dita por um filósofo, que fala que a sociedade se mergulha em um caos sem um líder, mas a sociedade também se mergulha em caos se o líder não for bom bastante. É verdade. Beleza, valeu, galera. Boa interação, gostando. Vamos passar para a próxima questão, será? Não, porque, digo e repito, tão importante quanto nós identificarmos a alternativa correta é sabermos por que as outras 4 estão erradas. Vamos aprendendo e vamos utilizando as estratégias de eliminação de alternativas. Aqui porque é a alternativa A. E se não fosse a alternativa A? Aí você ainda tinha que analisar, não é, garoto? Vamos ver aqui qual foi a malandragem das outras alternativas que tentaram nos enganar. Veja bem, B, pelas propostas de conscientização, né, pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadão. Vem cá, e desde quando que os nazistas e os fascistas tinham essa preocupação em conscientizar a população? Conversa? Nunca.
Negócio de conscientizar, que negócio de direito, rapaz. Era questão mesmo da truculência, da violência, agir de forma ostensiva, né? Nada de conscientizar, que da história de direito. Né? Não. Vamos lá, o que é que tem de errado na alternativa C? Pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplo a seguir. Aqui tem uma maldade. Qual é a maldade? Porque tanto no nazismo como no fascismo, aqueles jovens que entravam, eles eram orientados à prática de esportes, uma vida saudável, entendeu? Isso aí é fato. Agora, não era essa o objetivo, a meta maior. Né? Promover o modo de vida saudável que mostrava, aqui esse jovem, raça ariana, faça também os exercícios. Não, aquela militarização era para intimidar os adversários, é para impor a vontade do FIA. Então, está errado. Não é essa questão de mostrar um modo de vida saudável, tá certo? Alternativa D, pelo diálogo. Se tu quisesse parar bem aqui, tu podia. Diálogo. Não rima com o nazismo. Diálogo. Que diálogo tiveram com os judeus, com os ciganos, com os homossexuais? Né? Não teve diálogo. Não. Então, mas tudo bem, diálogo está errado, vamos seguir. A organizar debate, aí é que piorou mesmo. Não tem debate, não tinha debate. Então está errado, porque são práticas, né, que não eram cultivadas pelos regimes totalitários. O Alan, Everton, diálogo nada a ver, exatamente. Pelos métodos político-populistas, não, populista aqui já me lembra Vargas, né? E pela organização de comícios multitudinários. Professor, que diabo é isso, multitudinário? Então, eram multitudinário, da ideia de várias, múltiplas, né? Então, múltiplas ideias, múltiplas concepções. Tinha isso no nazismo? No fascismo? Não. Multitudinário? Não. Está errado. Tá certo? Ainda existe um tempinho, uns 3 minutinhos, rapidinho. Aqui eu vou até que resumir, pessoal, porque nós só temos 3 minutos. Em um discurso, no dia 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês, na época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política. Ele disse, olha, eu não necessito defender minha visita à Alemanha no outono passado. Que alternativa existia? Ele pergunta. Nada, mas nada do que a gente pudesse ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou a Rússia teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito, até em Munique, na Alemanha. Qual era? Era o de prosseguir com a política, por vezes chamada de apaziguamento europeu. O que é apaziguamento? Os europeus estavam tão sofridos desde a Primeira Guerra Mundial que não queriam a Segunda. Então ficavam tentando botar panos mornos, né, acreditando que Hitler estava falando a verdade, coisa nenhuma. Né? E Hitler repetiu, olha só, Hitler repetiu o que já havia dito. Ou seja, que os Sudetos, região de população alemã na Tchecoslováquia, era a sua última ambição territorial na Europa e que ele não queria incluir na Alemanha outros povos. Vai acreditar no Hitler? Vai acreditar no Hitler? Sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi rompido pelo mesmo Hitler em 1939. Infere-se o quê? Podemos concluir o quê? Hitler ambicionava o controle de mais território na Europa, além dos Sudetos. Essa é a alternativa correta. Tanto é que depois ele vai invadir a Polônia, vai invadir a França, entenderam? Aí que deram um freio nele. Né? Então, a alternativa A, muito bem, é a alternativa correta. 2 minutos para eliminar as outras. Vamos lá, rapidinho, ligeiro bala. Olha, B, a aliança entre a Inglaterra e a França, isso poderia ter salvado a Tchecoslováquia? Salvava nada. O Hitler não estava blefando e blefou até a última hora. Como é que ia salvar? Né? Só o fato de ter uma aliança. C, o rompimento desse compromisso inspirou a política de apaziguamento? Não. A política de apaziguamento é anterior. Então, não foi inspirado pelo rompimento do compromisso do Hitler. Né? Pelo contrário, foi a comprovação da falha, né? da derrota da política de apaziguamento. D, a política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição assumida pelas potências aliadas? Não era contrária, não. Não era pensamento só da França. Era pensamento também da Inglaterra, era pensamento da Rússia, né? Essa história do apaziguamento. Não era assim uma particularidade só da França, não. E, por último, a forma que Chamberlain escolheu para lidar com o problema do Sudeto deu origem à destruição. Não é que deu origem à destruição, não, pelo contrário. Bom, meus queridos, vamos encerrando por aqui a nossa aula. Um forte abraço
e até a próxima.